Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 12ª edição revista atualizada e ampliada. Agradecimentos. Este livro veio sendo pensado desde 1980. Sua redação, porém, só se consumou graças à oportunidade que me foi oferecida pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de nela lecionar Filosofia do Direito no semestre de inverno de 1986-1987. Na quietude e na paz de minha mesa de trabalho, pude então redigi-lo. Ficam aqui registrados meus agradecimentos a essa universidade, aos professores e assistentes, aos alunos, permitindo-me a menção especial ao professor José de Oliveira Ascensão, que, por seu empenho, propiciou-me o referido convite. Não posso, no entanto, esquecer-me dos colegas, dos meus assistentes da Faculdade de Direito da USP e da PUC de São Paulo, bem como das gerações de estudantes que acompanham meus cursos, estimulando-me e obrigando-me ao estudo. Permito-me, entretanto, também registrar a lembrança de amigos diletos que em todo momento me assistiram com sua lealdade e amizade, especialmente este amigo fraterno que é Celso Laffer. Foi sem dúvida, porém, na melhor tradição da Faculdade de Direito do Largo São Francisco que aprendi a estudar e amar o direito. Foi Gofredo Silva Teles Júnior meu primeiro mestre, aquele que me formou e se constituiu no meu grande estímulo, que depois encontrou em Miguel Reale uma sequência notável. A ambos agradeço pelo que sou hoje. Por fim, uma palavra sobre minha família, e sem seu apoio, a meu lado ou à distância, nenhuma obra seria produzida. E aqui também fica o registro do amor, capaz de nos mover e comover à realização de coisas sem nos deixar dominar por elas, e a Sônia, minha mulher, agradeço por tudo. Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Nota 1. Leitor intrigado. A capacidade humana de perceber tecnicamente o mundo vivo, a vida e a própria técnica, não elide esse mistério cada vez mais indevassável, tudo podemos porque queremos ou tudo queremos porque podemos? Este livro de introdução ao estudo do direito chega aos 30 anos. Desde sua primeira edição muita coisa se passou. Há 30 anos ainda vivíamos um quadro relativamente equilibrado das tarefas postas ao jurista. Nesse aspecto, o estudante devia aprender a lidar com 3 problemas centrais da teoria jurídica: a identificação do direito, sua interpretação e sua aplicação. Havia modelos dogmáticos que elaboravam conceitos, classificações, distinções capazes de fornecer ferramentas adequadas a esses objetivos. Por exemplo, os conceitos de validade, vigência e revogação para responder ao problema da identificação, a distinção entre vontade da lei e vontade do legislador para o problema da atribuição de significado, o procedimento de subsunção do caso à norma para a aplicação. Os livros de doutrina operacionalizavam o direito quer mediante uma teoria das fontes jurídicas, e, em sede de direito positivo, uma teoria centrada na legislação, competências legislativas, hierarquia das leis, supremacia da Constituição, quer mediante a construção de um sistema teórico de conceitos fundamentais, obrigação, responsabilidade, direito subjetivo, relações jurídicas, contratos, negócio jurídico, propriedade, etc. Quer mediante uma teoria da interpretação, hermenêutica jurídica, com suas clássicas técnicas em gramatical, lógica, sistemática, histórica, teleológica, etc. Essa visão resumida, ainda que demasiado esquemática, permite perceber que a teoria jurídica se desenvolvia numa espécie de tensão entre a tomada de decisão, decisão judicial, administrativa, negocial, etc., e o trabalho do legislador, donde as controvérsias sobre a relevância da interpretação doutrinária, doutrina jurídica, em confronto com a interpretação autêntica, por exemplo, efetuada pelo órgão judicial, porém mediada pela doutrina, e sobre o papel secundário exercido pela jurisprudência dos tribunais como fonte do direito, do juiz limitado a ser a boca da lei. Nessa tradição que vinha do século XIX, ideologicamente liberal em sua origem, e encarando, por consequência, o direito como conjunto de regras dadas, pelo Estado, protetor e repressor, o jurista tendia a assumir o papel de conservador daquelas regras, que, então, seriam por ele sistematizadas e interpretadas. Essa postura teórica,
denominada por Norberto Bobbio teoria estrutural do direito, fazia prevalecer um enfoque que privilegiava as questões formais, tudo em nome da coerência do ordenamento jurídico como um todo sistemático. O enfoque estrutural seria, assim, um enfoque a pôster que toma o direito dado como um ponto de partida e os dados da realidade como casos particularizados, aos quais o direito se aplica. Nessa visão, a hermenêutica jurídica, considerada a atividade de interpretar, seria a atividade que precederia a atividade de aplicar. O sentido normativo de um comportamento, roubar, furtar, prevaricar, corromper, contratar, doar, herdar, produzir um fato gerador de tributo etc., viria, assim, domesticado, isto é, dotado de um sentido reconhecível, para uso e utilidade dos aplicadores jurídicos. A tarefa do doutrinador seria torná-los casos abstratos, definidos em termos jurídicos, isto é, em termos de significados juridicamente reconhecíveis mesmo quando, no caso de lacunas no ordenamento, este era integrado por meio de analogia de princípios gerais de direito, até por equidade. O que se fazia era orientar-se, mediante presunção, pelas próprias avaliações do sistema identificado, vontade do legislador ou da lei. Interpretar, nesses termos, seria capacitar-se para apontar o alcance do direito em vista de possíveis conflitos concretos, interpretação extensiva, restritiva, analógica. Entretanto, o mundo jurídico, nesses 30 anos, mudou. Telbner chama a atenção para 4 fenômenos correntes em nossos dias. O primeiro, a forte expansão atual de direito dos juízes, também conhecido como ativismo judicial, que, no contexto da tradução romano-germânica, parece significar o fim do direito dos códigos e o lugar espaçoso ocupado pela jurisprudência. Segundo, um novo retorno do direito natural, novo em contraposição ao que sucedera após a Segunda Guerra Mundial quando sua ressurreição era mais uma resposta aos descalabros dos totalitarismos, e que agora é antes voltada para sua forte presença na argumentação jurídica, direito natural como argumento. O terceiro, a interessante mudança nos movimentos populares de protesto, movimentos sociais, antes focados no Estado, nas suas estruturas e instituições, agora também para instâncias organizadas da economia e de outros sistemas funcionais do mundo privado. Por fim, a transformação no status dos diversos tipos de constituição, em que a dominância das constituições políticas cede terreno ao papel autônomo da Constituição Econômica, da Constituição do Trabalho, da Previdência e de outros sistemas sociais. Veja-se, assim, o que vem acontecendo com o antigo constitucionalismo, enquanto doutrina do direito centrada na Constituição como norma fundante de toda a legislação nessa linha, para o senso comum jurídico, formado num conceito elaborado desde o século XIX, a existência de atos imperativos, vinculantes para toda a sociedade, decorreria, presumidamente, da exclusividade detida pela Constituição como organização do Estado. Esse senso comum tinha a ver com uma concepção teórica constitucionalismo, como uma inovação surgida no último quartel do século XVIII. Nas suas características básicas estava a herança do Iluminismo, em que constituições foram percebidas como conjunto de normas reguladoras do exercício do poder político e na configuração do chamado Estado de Direito. Nos quadros do constitucionalismo tradicional, aquela imperatividade última de qualquer decisão vinculante, obrigatória para todos, decorreria do poder soberano como um atributo constitutivo do Estado, que permeia e modela uma sociedade dentro de um território. Havia, nessa percepção, certo artifício. Muitos percebiam que esse poder não existiria antes e independentemente da sociedade, pois, admitida essa tese, teríamos de presumir um Estado que tivesse poder supremo mesmo na ausência de uma sociedade. Na verdade, um poder supremo pressupõe uma pluralidade de poderes reais e atuantes, diante dos quais o poder soberano seria qualitativamente diferente. Essa diferença qualitativa não deixava de ser um artifício, o poder soberano seria um poder que combina, centraliza e incorpora as capacidades da coletividade, ou, dito de forma paradoxal, o poder soberano é dotado de império não apenas porque é o poder de uma comunidade, soberania popular, mas, ao mesmo tempo, uma entidade é uma comunidade, povo, porque tem poder soberano. Uma subsequente forte tendência estatizante passava, então, a interpretar e, até o final do século XX,
continuaria a interpretar, nessa linha, a imperatividade dos atos no interesse da coletividade como atos estatais. Aliás, uma linha com apoio predominante na concepção rawlsiana da soberania no sentido de que uma Constituição auto-limita o poder do Estado, seria contra a natureza mesma de um corpo político que o soberano pudesse estabelecer acima de si mesmo uma lei que ele não pudesse infringir. Rousseau e O Contrato Social, 1762. Hoje, porém, essa percepção acabou sendo nitidamente solapada pelo advento de uma sociedade em transformação, em que as fronteiras entre o público e o privado se tornam porosas nas diversas tentativas de enfrentamento de riscos sociais potencialmente expansivos, na medicina, na engenharia, no mundo financeiro, econômico, ambiental, das massas etc., revelando a ineficiência dos mecanismos tradicionais e o aparecimento de outros mecanismos. Observa-se, assim, atualmente, uma nova tendência, que ganha força no peculiar acento depositado na noção de povo na expressão em soberania popular. Nela, o poder deixa de ser percebido exclusivamente como uma coisa, res, própria do Estado, uma coisa que se tem, detém, transmite, e precisa ser limitada pela lei, para ser tomado como uma forma de relação social no sentido weberiano de dominação. Max Weber Economia e Sociedade, 1922. Donde a soberania não mais restrita a um poder de império como um poder qualitativamente capaz de imposições contra as vontades particulares, portanto, estatal, imperatividade estatal, proibições e obrigações. Para tornar-se regulação, isto é, capacidade de fazer com que as vontades sejam conformadas, pela lei, antes de serem exercidas, autorizações, permissões expressas, o que, consequentemente, faz da imperatividade, poder de império, menos um poder centrípeto, mais um poder centrífugo. Isso traz duas consequências importantes no entendimento e na interpretação do direito, e uma externa, no sentido de que a soberania estatal vê arrefecer sua conexão com o território, outra interna, que se observa, na literatura especializada, com o aparecimento cada vez mais frequente da ideia de uma desestatização das exclusivas funções públicas, ou seja, de um lado, externo, os estados estendem seu alcance, como se observa em decisões soberanas, que, por exemplo, nos Estados Unidos, vieram a proibir a instituições financeiras norte-americanas, em todo o mundo, relações com qualquer cidadão constante de uma determinada lista, ao mesmo tempo em que geram problemas complexos administração sem soberania? De outro, interno, eles se veem marcados por uma nova concepção de Constituição, a Constituição Civil, teoricamente baseada ou estruturada sob forte influência do direito privado, em que despontam problemas gerar o crescimento de atores privados no preenchimento em maior ou menor extensão de funções usualmente denominadas públicas. É o que se pode observar pela dispersão da competência normativa do Estado, mediante sociedades que assumem a emissão e o controle de normas técnicas, TABNT, em que um poder normativo em sentido amplo é exercido privadamente, até com participação voluntária de representantes de diferentes setores, como ocorre com normas de conduta na área de propaganda, inclusive com decisões cujo império nem se contesta, CONAR, como os bancos de sêmen com capacidade de definir condições de procriação artificial, como as limitações da atividade de instituições financeiras a partir de regras estabelecidas por federações bancárias, FEBRABAN, como projetos de privatização de penitenciárias, com empresas encarregadas da carceragem, por sua imensa extensão, as regras do ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, entidade privada que coordena o funcionamento e os protocolos de comunicação na Internet etc. E, nisso tudo, com destaque, o papel relevante assumido pela arbitragem nos dias atuais, cujas decisões só podem ser discutidas no judiciário por questões formais. Que explica que o direito contemporâneo acabe por desviar seu modo exclusivo de produção de normas, poder legislativo, para outros sistemas sociais, da economia à ciência, à mídia, donde o deslocamento da formação do direito para dentro desses sistemas. Juridicamente, esse deslocamento é apropriado pela teoria jurídica tradicional mediante uma reverberação prolífera de áreas jurídicas, direito ambiental, direito do consumidor, direito econômico, direito da concorrência, direito da informação marco jurídico da Internet, direito agrário, direito empresarial, direito societário, direito das corporações profissionais,
medicina, engenharia, odontologia, etc. Na verdade, porém, o aparecimento de regimes jurídicos altamente especializados dissimula, de certo modo, a questão do próprio nome jurídico, lex, lei, sentença, decisão administrativa, como categoria geral. Donde uma remodelação da normatividade em termos de instruções, recomendações, narrativas explicativas, como se percebe pela importância que hoje têm as convocações de audiências públicas, com a presença de cientistas e outros especialistas, para a tomada de decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, em suma, de um questionamento que atinge o Estado em suas principais configurações, seja o Estado percebido como fonte de organização política, fenômeno da descentralização das fontes, seja o Estado como esfera pública, fenômeno da diferenciação orgânica e a privatização da administração, seja o Estado como monopólio do império, fenômeno da redistribuição das prerrogativas de julgamento, seja o Estado e nação, fenômeno da internacionalização no mundo globalizado. Por extensão, pode-se dizer que os procedimentos jurídicos de sistematização e interpretação, nas sociedades contemporâneas, não visam mais inteiramente aquela congruência rígida de normas constitucionais, mas passam a buscar uma legitimação social, propiciada pela real efetivação dos direitos em vista de uma consecução prospectiva. Não se olha para os direitos fundamentais como um passado inaugurador do sistema, mas como um ponto jogado no futuro, como meta a ser atingida. Essa transformação, num primeiro momento, com base na institucionalização de mecanismos normativos de efetivação, direito fundamental como direito às correspondentes prestações positivas, adquire, num segundo momento, pautada num prognóstico social, um estatuto de legitimação em transformação constante. Para essa nova concepção, os direitos constitucionalmente estabelecidos não são regras, conteúdos normativamente declarados, mas princípios em eventual conflito e, por isso, objeto de ponderação, não de subsunção. Do que resulta uma concepção de direito como uma prática social confiada aos aplicadores, uma prática de interpretação e argumentação de que se devem dar conta a todos os operadores do direito e que põe em questão a distinção entre ser e dever ser, o direito como fato e como norma. Agora, no entanto, são os fatos que contam, não é a validade que domina. Uma efetividade como fato de tal modo adequado aos interesses econômicos e conforme os interesses dos seus operadores que estes acabam por repeti-los e segui-los por sua força persuasiva como uma alternativa à crise da lei e da legalidade, à desconfiança de que mediante lei, legolatria, problemas sociais possam ser resolvidos, etc. O que se observa, então, é que entre a proclamação formal dos direitos, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, agasalhados pelas constituições democráticas, e o real estatuto político dos indivíduos e dos grupos, com suas diferenças, estende-se agora um vasto espaço ocupado por novas formas de tensão, vida, vida digna, dignidade da vida, morte digna, morte cerebral, morte aparente, a exigir do saber jurídico uma espécie de função legitimadora, não mais, propriamente, fundada em reconhecimento validador no sentido tradicional de controle da constitucionalidade e da legalidade, e direito à vida como fundamento do qual decorrem consequências jurídicas. É exemplo da nova situação, em algumas decisões paradigmáticas da Suprema Corte Brasileira, a sentida necessidade de abrir-se para as audiências públicas com especialistas, caso da célula-tronco, em que parece, às vezes haver uma abdicação do enfrentamento do paradoxo jurídico da liberdade, liberdade de ser livre, pela assunção de paradoxos da ciência, donde o desafio da busca de limites empíricos do sentido da expressão vital em seres humanos vivos, vida como pressuposto da vida. Surge, então, uma espécie de desorientação na teoria jurídica tradicional, que culmina na justificação do ativismo judicial, essa espécie de extrapolação da competência normativa do juiz para além dos estritos limites da lei e da Constituição, por meio daquela mencionada retomada do direito natural, sobretudo mediante a aceitação da incidência direta de princípios jurídicos na solução de casos concretos, quando antes princípios eram aplicados apenas em caso de lacunas da lei ou usados como postulados organizadores de conjuntos legislativos e de ramos do direito, princípios do direito civil, do direito processual, do direito penal, etc. Com isso, o direito não perde sua condição de bem público,
mas parece perder o seu sentido de prudência, pois sua legitimidade deixa de repousar na concórdia potencial dos homens, para fundar-se numa espécie de coerção, a coerção da eficácia funcional. Ou seja, hiperpolitizada, a experiência jurídica torna-se presa de um jogo de estímulos e respostas que exige mais cálculo do que sabedoria. O que me leva, afinal, a uma pergunta crucial, fazendo sentido ainda esse texto de 30 anos. Não há uma resposta pronta a essa indagação. Começo por observar uma forte e rápida mudança nos traços constitutivos de uma geração há poucas décadas. A família funcionava como um filtro privilegiado de informações sobre o mundo. A escola era uma experiência até tardia, em geral após os 6 anos. Hoje, num mundo já quase pós-TV e DVDs, pós-aparelhos de games, a possibilidade de baixar programas, acesso fácil à internet, ao Facebook, a redes de toda espécie, nem a família nem a escola conseguem ser os filtros da informação. Vivemos uma época na qual modelos de identidade bem definidos estão falidos. Ninguém sabe dizer com precisão hoje o que seja ser homem, mulher, adulto, adolescente, etc. Há de se reconhecer que a técnica que se interpôs entre a realidade que vemos e a realidade que observamos mediante esse microscópio digital que chamamos de telefone celular ganhou tal dimensão que mal podemos nos reconhecer no mundo como fazíamos por séculos a fio. Quando falamos hoje em melo de comunicação, meio não é bem instrumento, é mais ambiente, instrumento como extensão, cada um é o que é em rede, net. Temos hoje uma geração habituada à hiperinformação, a uma grande massa de informações e imagens, impossível de ser controlada mediante instrumentos como fontes confiáveis, fontes não confiáveis. No entanto, por isso mesmo, uma geração de jovens que tendem a se abrir à ânsia de saber sem preconceitos, pois estão ligados em rede e têm uma intensiva comunicação entre si. E também, pela mesma razão, uma geração desconfiada desse mundo real contrastado no simulacro digital, que, então, o submete a um escrutínio permanente, a uma supervisão contínua, em que não há poder nem dominação incontrastável, todos controlam todos. Entretanto, quiçá, por tudo isso, é uma geração angustiosamente ansiosa, que responde antes de interrogar, o que, paradoxalmente, é indício de um saber que se autoquestiona, alguém que responde ao mesmo tempo em que é respondido. Afinal, se as mídias sociais constroem um espaço absoluto de proximidade, virtual, sem distância, em que o eu e o outro se confundem, com quem, sobre quem se comunica, não deixa de se revelar, nelas, uma busca de senso crítico, ainda que embotado pela circulação incontrolável das informações, fake news. Na verdade, a civilização da tecnologia virtual não apenas cria mais possibilidades de ação, como também se alimenta de si própria, aumentando e acelerando a possibilidade da própria criação virtual. Esse movimento reflexo da tecnologia virtual, a manipulação tecnológica da própria virtualidade, altera o sentido dos controles sociais e políticos, repercutindo nos controles jurídicos. Ou seja, entre a universalidade do direito tradicionalmente concebido e as liberdades singulares, a relação permanece abstrata e, no espaço dessa abstração, desencadeiam-se formas muito reais de violência, protestos com agressões, confusão entre espaço público e espaço destinado ao público, agressões gratuitas ao diferente, entre tantas outras, que acabam por consumar a cisão entre o direito como instituição legislada jurisdicizada e a prática social que irrompe pelo curto-circuito da comunicação virtual, capaz de em instantes, movimentar, numa ordem desordenada, multidões e indivíduos. Dá, por vezes, a sensação que experimentam gerações mais antigas, educadas na tecnologia mecânica dos artefatos, de que o direito, no mundo contemporâneo, exilado na abstração da lei, pareça confiscado pela violência do cotidiano, enquanto o comportamento se degrada, pela tecnologia virtual, imoral da diversão e do prazer. Ora, iniciar o estudante de direito envolvido nesse universo deve ser a tarefa de um livro de introdução, mas, por certo, não exatamente preso à teoria jurídica tradicional, mente exposta. Confesso que este livro, quando publicado pela primeira vez, trazia uma proposta e não visava uma exposição linear de conceitos básicos conforme as teorias jurídicas usuais, nem a uma apresentação simples,
concisa e introdutória do direito aos não iniciados. Sua leitura, por isso, era e é ainda difícil, pois não é cursiva, não vai de um começo ao fim, mas exige interrupções, idas e voltas, um olhar para o usual e para o inusitado. Não se contenta em mostrar como se diz o direito, mas procura desvendar como se pensa, revelando também o que não se diz. Donde o subtítulo, técnica, decisão, dominação. Daí a utilização de termos desconhecidos, como zetética em contraste com dogmática, até hoje, o computador rejeita a palavra zetética. Ou de hipóteses teóricas difíceis de serem compreendidas há 30 anos, hoje, talvez, bem mais palatáveis, como a do sistema normativo, do ordenamento jurídico, sem norma fundamental, controlado por regras de calibração, termo trazido da cibernética, capazes de adequar seu funcionamento às mudanças sociais, direito vigente, direito revolucionário, justiça de transição, à semelhança do câmbio automático de um veículo, que o adapta às condições do terreno. Não posso deixar de mencionar, aliás, que muito do que efetivamente hoje ocorre na direção de uma prevalente teoria da argumentação jurídica, ocupando os espaços da tradicional hermenêutica e abrindo caminho para as diferentes formas de ativismo judicial, tenha sido antecipado, de certo modo, pelo que chamei de pragmática jurídica, expressão há 30 anos pouco usada no âmbito jurídico e que atravessa em vários momentos os temas expostos nesta introdução, mormente a parte dedicada à teoria dogmática da argumentação jurídica, capítulo 6. O que observo hoje é, então, que, talvez, aos olhos das novas gerações, aquilo que há 30 anos era inusitado hoje pareça até mais compreensível. Nessa linha, um livro de introdução ao direito não inteiramente confiante no direito, que não deixa de ser apresentado tal como usualmente ensinado, mas submetendo a um questionamento constante, talvez seja ainda adequado às aspirações odiernas. Se, porém, este livro vem efetivamente ao encontro dessas aspirações, eis um desafio que só pode ser enfrentado mediante a crença sem reservas na inexorabilidade positiva da sucessão das gerações, que saberão dizer o dia e a hora em que o novo se torna estranho e o estranho um mais sem sentido. Prefácio. Introdução do estudo do direito, técnica, decisão, dominação é um livro de maturidade. Nele Tércio Sampaio Ferraz Jr. retoma, aprofundando e integrando, os grandes temas identificadores de sua trajetória intelectual, iniciada com a sua tese de doutorado sobre o Justphilosoph Emil Leys, defendida na Universidade de Mainz, na Alemanha, e publicada naquele país em 1970. O estudo do direito, como um fenômeno decisório, vinculado ao poder e à ciência jurídica como uma tecnologia, caracteriza a abordagem deste livro de Tércio Sampaio Ferraz Jr., que nesta empreitada analítica vale-se da dicotomia dogmática x-zetética, concebida por Theodor Viev, seu mestre na Universidade de Mainz. A dogmática do grego doken, ensinar, doutrinar, cumpre uma função informativa combinada com uma função diretiva, ao acentuar o aspecto resposta de uma investigação. A zetética, do grego zetén, procurar, inquirir cumpre uma função informativa e especulativa ao acentuar o aspecto pergunta de uma investigação mantendo, dessa maneira, abertos à dúvida as premissas e os princípios que ensejam respostas. Essa dicotomia, neste livro, é empregada obedecendo a uma dialética de implicação e polaridade, como diria Miguel Reale, o mestre do autor na Faculdade de Direito da USP, graças à qual se estabelece uma tensão contínua entre as respostas do ensinar e as especulações do perguntar. E por obra do emprego dialético da dicotomia de Viev que o autor consegue algo raro na bibliografia jurídica, associa uma informação operacionalmente útil a uma investigação crítica. Neste sentido, esta introdução é modelar porque lida simultaneamente com o direito, tanto pelo seu ângulo interno, que é o da praxis jurídica, quanto pelo seu ângulo externo que é o das modalidades por meio das quais o direito se insere na vida social, política e econômica. Fornece, dessa maneira, ao seu leitor ideal, o aluno do primeiro ano do curso jurídico, seja o sentido da direção que lhe permitirá preparar-se para a vida profissional, seja a informação especulativa, necessária para situar-se criticamente diante do seu futuro fazer. O livro se abre com uma discussão no capítulo 1, sobre a universalidade dos fenômenos jurídicos,
Seguido de um estudo sobre as suas transformações históricas. Neste estudo, o autor retoma o seu interesse pelo perfil histórico do direito como objeto de conhecimento, num arco que vai do direito primitivo ao positivismo jurídico, passando pela jurisprudência romana, pelos glosadores medievais e pelo justnaturalismo. Esta sucinta arqueologia do saber jurídico, já esboçada em outros trabalhos do autor, confronte com o conceito de sistema no direito. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1976, capítulo 1. A Ciência de Direito. São Paulo e Atlas, 1977, capítulo 11. Função social da dogmática jurídica. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980, cap. 1, desemboca no capítulo 3. O autor estabelece o seu ponto de partida, é a decidibilidade dos conflitos, o problema central da ciência do direito contemporâneo, como uma ciência prática. Esta ciência prática é dogmática porque se baseia no princípio da aceitação sem discussão dos pontos de partida. A proibição da negação dos pontos de partida, o dogma, obedece a uma razão técnica, a de permitir a decisão com base no direito, que não pode ser posto em questão sob pena de não se alcançar, numa sociedade, a decidibilidade jurídica dos conflitos. E por esse motivo que no ensino do direito é de fundamental importância o estudo da dogmática jurídica, cuja função o autor examinou na grande tese com a qual alcançou a titularidade na Faculdade de Direito da USP, cujos pontos principais são aqui retomados. A ciência dogmática do direito, embora dependa do princípio da inegabilidade dos pontos de partida, o direito positivo posto e positivado pelo poder, não se reduz a este princípio, pois não trabalha com certezas, mas sim com as incertezas dos conflitos na vida social. E para lidar com estas incertezas que, no âmbito da ciência do direito, como ciência prática, foram elaborados 3 grandes tipos de dogmática: a dogmática analítica, a dogmática hermenêutica, a dogmática da decisão. Estas 3 dogmáticas, o autor já havia indicativamente caracterizado em A Função Social da Dogmática Jurídica, capítulo 3, e muito especialmente em A Ciência do Direito, caps 4. V e 6, mas a elas dá, neste livro, um tratamento exaustivo e original. É, na verdade, ao estudo operacional e crítico dessas 3 dogmáticas que Tércio Sampaio Ferraz Júnior dedica a maior parte desta introdução. A dogmática analítica tem como tarefa básica a imprescindível identificação do que é direito em face da contínua mudança das normas nos sistemas jurídicos contemporâneos. De fato, é esta identificação que estabelece o ponto de partida para a decidibilidade dos conflitos por meio da técnica do direito. A dogmática analítica encarna a ciência do direito vista na perspectiva da norma e de sua inserção no ordenamento, tendo na validade a sua grande categoria. O autor examina a dogmática analítica com muito rigor, valendo-se da teoria da linguagem em cujo emprego no estudo do direito é ele, entre nós, um dos mais destacados expoentes. É assim que estuda com muita originalidade os diversos tipos de normas jurídicas e a sua sistematização, numa perspectiva estática, pela dogmática analítica estrutural, iluminando o alcance e os limites de grandes dicotomias da epistemologia jurídica, como direito objetivo, direito subjetivo, direito público, direito privado, direitos pessoais, direitos reais. A seguir, o autor examina o direito como um sistema dinâmico, em permanente mudança nas sociedades contemporâneas, tratando dos problemas da inserção das normas dentro do ordenamento. É dessa maneira que cuida da revogação, da caducidade das normas, da consistência das normas num ordenamento, antinomias, nulidade, anulabilidade, da inteireza do ordenamento, lacunas, das fontes do direito e de sua hierarquia, constituição, leis, regulamentos, códigos, tratados, costumes, jurisprudência, negócio jurídico. A identificação do que é direito, e como este se diferencia do não direito, pela dogmática analítica, que neste processo isola o jurídico num sistema fechado, deixa em aberto o problema de como o direito identificado será entendido. E por essa razão que na sequência dessa introdução o autor se dedica ao estudo da dogmática hermenêutica. Esta tem como objeto a tarefa de entender o direito identificado, para assim poder decidir, cumprindo o princípio da proibição do non liquer, isto é,
o caráter compulsório da decisão que a dogmática jurídica impõe ao juiz. A dogmática hermenêutica é a ciência do direito encarada na perspectiva da teoria da interpretação. A interpretação pede a decodificação e esta requer o conhecimento das regras sintáticas, que controlam as combinatórias possíveis das normas entre si, das regras semânticas de conotação e denotação das normas em relação ao objeto normado e das regras pragmáticas das normas em relação às suas funções. E, portanto, também com base na teoria da linguagem que o autor retoma um dos grandes problemas da interpretação do direito, que é o de buscar o entendimento do direito ou no subjetivismo da vontade do legislador, como proposto pela jurisprudência dos conceitos na Alemanha ou na escola da exegese na França, ou no objetivismo da vontade da lei, como proposto pela jurisprudência dos interesses. Não existe um critério unívoco da boa e correta interpretação, assim como não existe um critério unívoco da boa e correta tradução, como mostra o autor ao estabelecer uma brilhante analogia entre a interpretação e a tradução. O critério da boa e correta interpretação, assim como o da boa e correta tradução, repousa na aceitação do enfoque do intérprete ou do tradutor. No caso do direito, a uniformização do sentido do jurídico, pela interpretação, tem a ver com o poder da violência simbólica, que, se apoiando na autoridade, na liderança e na reputação, privilegia um enfoque, entre muitos enfoques possíveis, que passa a ser o uso competentemente consagrado de uma escolha socialmente prevalecente. A interpretação jurídica pode ser especificadora, restritiva e extensiva. A elas se chega por meio dos métodos hermenêuticos da interpretação gramatical, lógica e sistemática, da histórica, sociológica e evolutiva, e da teleológica e axiológica. Estes consagrados métodos da dogmática hermenêutica constituem um repertório de regras técnicas para encaminhar os problemas de ordem sintática, semântica e pragmática da interpretação das normas. A prevalência de um enfoque ou alcance maior ou menor da interpretação representa uma escolha que visa encaminhar a decisão, domesticando as normas DAI, como observa o autor, a astúcia da razão dogmática, que não elimina as contradições da vida social, mas torna os conflitos delas resultantes passíveis de decisão em termos jurídicos. A identificação do direito pela dogmática analítica e os modos pelos quais o direito identificado pode vir a ser entendido, por obra da dogmática hermenêutica, criam as condições para a decisão. Ambas, no entanto, não têm como objeto privilegiado a própria decisão, uma tarefa importante, pois, diante das sempre possíveis interpretações divergentes da norma identificada como jurídica, é preciso investigar como se obtém a decisão prevalecente. Daí, na sequência desta introdução, o estudo pelo autor da dogmática da decisão ou teoria dogmática da argumentação jurídica. O saber jurídico explicitamente articulado é mais rico em matéria de dogmática analítica e dogmática hermenêutica do que em matéria de dogmática da decisão. Esta tem merecido, no entanto, nos últimos anos, atenção teórica. É o caso da reflexão de Vieve, de Perelman e, no campo do direito internacional público, de Mires M.C. Dougal. A ela Tércio Sampaio Ferraz Júnior dedicou a sua pioneira tese de livre docência, Direito, Retórica e Comunicação, São Paulo, em Saraiva, 1973, e o seu instigante livro, Teoria da Norma Jurídica, Rio de Janeiro, Forense, 1978. A decisão está ligada aos processos deliberativos que levam à aplicação do direito. A aplicação exige o poder para decidir um conflito, isto é, a capacidade de lhes pôr um fim, não no sentido de eliminá-los, mas no de impedir a sua continuação. Este poder, na acepção de dominação, no estudo do direito, vê-se domesticado pela justificação da decisão, por meio da argumentação jurídica. Dela cuida o autor, privilegiando a dimensão pragmática do discurso jurídico, que é o que tem como objeto a preocupação com o comportamento e convencimento dos destinatários do discurso jurídico, uma vez que a regra suprema do discurso decisório jurídico, no direito contemporâneo, é a de responder por aquilo que se fala ou afirma. Hannah Arendt, cuja reflexão também permeia esta introdução, sublinha a importância epistemológica da distinção kantiana entre o pensar da razão, Vernunft, e o conhecer do intelecto, Verstand. Este edifica o sistema dos conhecimentos que, por meio da técnica, transforma a sociedade e cria o meio no qual o homem vive.
Aquele critica e abrange o saber do conhecer, pensando o global e buscando o seu significado. Esta introdução, cuja estrutura e linhas principais foram sucintamente sumariadas, é uma importante contribuição, tanto operacional quanto crítica, do conhecimento jurídico. Cumpre, assim, o seu objetivo explícito, que é o do exame da ciência jurídica como uma tecnologia. Ao escrevê-la, no entanto, o autor sentiu a necessidade de pensar o significado deste conhecimento e das conclusões a que chegou. É por esse motivo que arremata o seu livro tratando da moralidade do direito e apontando kantianamente, diga-se de passagem, que a justiça é o princípio regulativo do direito. Também pelo mesmo motivo, inseriu como pórtico de seu trabalho uma importante introdução, que é um esforço de pensar o seu conhecer. Nela, inspirado pela lição e pelo chamamento de Goffredo Silva Teles Júnior, seu outro mestre na Faculdade de Direito da USP, a quem teve a honra de suceder na condição de professor titular de Introdução ao Estudo do Direito, indaga sobre o mistério do direito como princípio e fim da sociabilidade humana. A introdução de Tércio Sampaio Ferraz Júnior ao seu livro Introdução ao Estudo do Direito esboça, na linha das categorias arendtianas, a conversão do direito no mundo contemporâneo em objeto de consumo, enquanto um resultado do labor que se desgasta no metabolismo da vida. Deixa inquieto ao nosso autor a instrumentalização crescente do direito, que as segura ao jurídico, enquanto objeto de consumo, uma enorme disponibilidade de conteúdos. De fato, a contrapartida desta plasticidade operacional, que ele examina com superior criatividade no corpo de seu trabalho, é a carência tanto da clara virtude do justo, imanente à ação, quanto da durabilidade da construção, que caracteriza o trabalho do Homo faber. Ora, Tércio Sampaio Ferraz Júnior sabe que, sem um interesse profundo pelo domínio técnico do direito, a reflexão jurídica se perde numa fantasia inconsequente. Por isso, nos brindou com este grande livro, que é, como disse, uma obra de maturidade. Mas ele também tem a nítida consciência de que sem a paixão e o amor pelo direito como ensina Goffredo Teles Júnior, o seu estudo perde o sentido legitimador de uma prática virtuosa. Dizia Guimarães Rosa que vivendo, se aprende mais o que se aprende, mais, é só fazer outras maiores perguntas. Creio assim que este livro, pela sua introdução e pelo seu último capítulo, representa igualmente na trajetória do autor o início de uma nova etapa e a etapa das maiores perguntas que a sua própria maturidade intelectual está lhe colocando. Seja-me permitido concluir com uma nota pessoal. A amizade, como ensina Aristóteles, é uma relação privilegiada entre duas pessoas, baseada na confiança e na igualdade de estima recíproca. A amizade que me liga a Tércio Sampaio Ferraz Júnior teve início quando nos conhecemos, em 1960, no primeiro ano da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Desde aquela época, o mistério do direito foi um dos temas básicos do nosso ininterrupto diálogo. É, portanto, com especial prazer que dou neste prefácio, como seu amigo e interlocutor de tantos anos, o testemunho público da importância, da originalidade e da relevância de sua introdução ao estudo do direito. Introdução. O direito é um dos fenômenos mais notáveis na vida humana. Compreendê-lo é compreender uma parte de nós mesmos. É saber em parte por que obedecemos, por que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos a mudar em nome de ideais, por que em nome de ideais conservamos as coisas como estão. Ser livre é estar no direito e, no entanto, o direito também nos oprime e tira-nos a liberdade. Por isso, compreender o direito não é um empreendimento que se reduz facilmente a conceituações lógicas e racionalmente sistematizadas. O encontro com o direito é diversificado, às vezes conflitivo e incoerente, às vezes linear e consequente. Estudar o direito é, assim, uma atividade difícil, que exige não só acuidade, inteligência, preparo, mas também encantamento, intuição, espontaneidade. Para compreendê-lo, é preciso, pois, saber e amar. Só o homem que sabe pode ter-lhe o domínio. Mas só quem o ama é capaz de dominá-lo, rendendo-se a ele por tudo isso. O direito é um mistério, o mistério do princípio e do fim da sociabilidade humana.
Suas raízes estão enterradas nesta força oculta que nos move a sentir remorso quando agimos indignamente e que se apodera de nós quando vemos alguém sofrer uma injustiça. Introduzir-se no estudo do direito é, pois, entronizar-se num mundo fantástico de piedade e impiedade, de sublimação e de perversão, pois o direito pode ser sentido como uma prática virtuosa que serve ao bom julgamento, mas também usado como instrumento para propósitos ocultos ou inconfessáveis. Estudá-lo sem paixão é como sorver um vinho precioso apenas para saciar a sede. Mas estudá-lo sem interesse por seu domínio técnico, seus conceitos, seus princípios é inebriar-se numa fantasia inconsequente. Isto exige, pois, precisão e rigor científico, mas também abertura para o humano, para a história, para o social, numa forma combinada que a sabedoria ocidental, desde os romanos, vem esculpindo como uma obra sempre por acabar. Pode-se perceber, de start, que um livro de introdução ao estudo do direito é uma obra complexa, que exige, ao mesmo tempo, o conhecimento técnico do instrumental conceitual do direito, a experiência da vida jurídica, a intuição de suas raízes psíquicas, sociais, econômicas, culturais, religiosas, a memória de seus eventos históricos, tudo trazido numa forma concertante, didaticamente acessível e pedagogicamente formativa. Corre-se, por isso, sempre, o risco da superficialidade e da incompreensão, pois é preciso ensinar a estudar o direito, transmitindo um saber obviamente ainda desconhecido sobre um objeto ainda informe. Ou seja, há de se ir dizendo as coisas do direito sem poder pressupor que elas já sejam conhecidas. Simultaneamente, porém, é impossível falar sobre o direito sem usar os termos que, tecnicamente, o constituem. O estudante deve, assim, ter paciência, não pretender encontrar num livro só tudo o que necessita, lembrar-se de que uma introdução é apenas uma abertura, que deve levar-nos a ampliar nosso universo e nunca reduzi-lo a esquemas simplificados. Um livro de introdução é, pois, somente um roteiro, nunca uma obra acabada. Como o direito é um fenômeno multifário, os livros de introdução costumam apresentar alguma peculiaridade. Embora os temas que neles são tratados sejam mais ou menos constantes, as formas de abordagem são diferentes. Há quem enfatize alguns aspectos filosóficos, insistindo sobre a inserção do direito no universo da justiça. Há quem cuide mais das premissas técnicas, dos conceitos básicos, das divisões e classificações fundamentais da ciência jurídica. Nosso trabalho procurou enfocar o estudo do direito com base na seguinte premissa: destinando-se este livro a estudantes de direito, pareceu-nos oportuno explicar o que é ele e como conhece o profissional jurídico. Por outro lado, sem perder suas múltiplas dimensões históricas, procuramos focalizar o direito tal como ele se manifesta hoje, no mundo burocratizado das sociedades ocidentais. A percepção dessa circunstância histórica, o direito nem sempre está numa mesma circunstância, fez-nos escolher uma forma de abordagem capaz de mostrar uma peculiaridade de nossa época e de fazer-lhe a devida crítica, o direito como um fenômeno decisório, um instrumento de poder, e a ciência jurídica como uma tecnologia. Embora este tema venha a ser abordado diversas vezes em nossa exposição, talvez seja importante, desde já, esclarecer como o direito adquiriu culturalmente, em nossa civilização, essa característica. Para explicar isso, valemo-nos de algumas considerações de Hannah Arendt, cuja obra A Condição Humana, embora não tenha por tema o direito, permite-nos fecundas incursões sobre a questão. A antiguidade distinguia entre a polis e a oikia. Dizia-se que, enquanto a oikia ou a casa reconhecia o governo de um só, a polis era composta de muitos governantes. Por isso, Aristóteles dizia que todo cidadão pertence a duas ordens de existência, pois a polis dá a cada indivíduo, além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, sua bios politikos. Era a distinção entre a esfera privada e a esfera pública. Essa distinção sofreu durante os séculos modificações importantes. Sua separação que caracteriza a cultura na antiguidade fazia com que a esfera privada se referisse ao reino da necessidade e a uma atividade cujo objetivo era atender às exigências da condição animal do homem, alimentar-se, repousar, procriar, etc. A necessidade, dizia-se, coagia o homem e obrigava-o a exercer um tipo de atividade para sobreviver. Essa atividade,
para usar a terminologia de Hannah Arendt, cuja obra estamos expondo e interpretando numa forma livre, chamava-se labor ou labuta. O labor distinguia-se do trabalho. O labor tinha relação com o processo ininterrupto de produção de bens de consumo, o alimento, por exemplo, isto é, aqueles bens que eram integrados no corpo após sua produção e que não tinham permanência no mundo. Eram bens que pereciam. A produção desses bens exigia instrumentos que se confundiam com o próprio corpo, os braços, as mãos ou suas extensões, a faca, o cutelo, o arado. Nesse sentido, o homem que labuta, o operário, podia ser chamado de animal laborans. O lugar do labor era a casa, oikia ou domus, e a disciplina que lhe correspondia era a economia, de oikonomos. A casa era a sede da família e as relações familiares eram baseadas na diferença relação de comando e de obediência, donde a ideia do pater familias, do pai, senhor de sua mulher, seus filhos e seus escravos. Isto constitula a esfera privada. A palavra privado tinha aqui o sentido de privus, de ser privado daquele hábito em que o homem, submetido às necessidades da natureza, buscava sua utilidade no sentido de meios de sobrevivência. Nesse espaço, não havia liberdade, da qual se estava privado, em termos de participação num autogoverno comum, pois todos, inclusive o senhor, estavam sob a coação da necessidade. Liberar-se dessa condição era privilégio de alguns, os cidadãos ou civis. O cidadão exercia sua atividade própria em outro âmbito, a polis ou civitas, que constitui a esfera pública. Aí ele encontrava-se entre seus iguais, e era livre sua atividade. Esta se chamava ação. A ação compartilhava de uma das características do labor, sua fugacidade e futilidade, posto que era um contínuo sem finalidade preconcebida. Todavia, a diferença do labor, a ação significava a dignificação do homem. Igual entre iguais, o homem ao agir exercitava sua atividade em conjunto com os outros homens, igualmente cidadãos. Seu terreno era o do encontro dos homens livres que se governam. Daí a ideia de ação política, dominada pela palavra, pelo discurso, pela busca dos critérios do bem governar. O homem que age é o politikon zoon, o animal político. A ação caracterizava-se em primeiro lugar por sua ilimitação. Como se tratava de atividade espontânea. Como toda ação era concebida como criação de um fluxo de relações políticas, não havia como prever a ação. Agir, dizia-se, é iniciar continuamente relações. Por isso, além da ilimitação, a ação era imprevisível, não podendo suas consequências ser determinadas logicamente de antemão. Isto explicava a inerente instabilidade dos negócios humanos, das coisas da política de modo geral, cuja única estabilidade possível era aquela que decorria da própria ação, de uma espécie de virtude, como, por exemplo, o equilíbrio e a moderação própria da prudência. Daí a necessidade da ars e da techné. Para que essa estabilidade pudesse ser alcançada, porém, eram necessárias certas condições, as fronteiras territoriais para a cidade, as leis para o comportamento, a cerca para a propriedade, que eram consideradas limites à ação, embora sua estabilidade não decorresse desses limites. Em outras palavras, a polis não era propriamente um limite físico e normativo, mas um conjunto fugaz de ações. Contudo, para que a polis, enquanto teia de relações, surgisse, era não só necessária a delimitação física da cidade, que era trabalho do arquiteto, mas também a legislação, que era trabalho do legislador, considerado uma espécie de construtor da estrutura da cidade. Ora, o trabalho, ao contrário do labor e da ação, era uma atividade humana considerada como não fútil, sendo dominada pela relação meio-fim. O trabalho era uma atividade com termo previsível, o produto ou o bem de uso. O produto, ao contrário do resultado do labor, o objeto de consumo, não se confunde com o produtor, pois dele se destaca, adquirindo permanência no mundo. O trabalho tem em si, portanto, a nota da violência, pois é uma atividade que transforma a natureza, ao dominá-la da árvore que se corta faz-se a mesa. Assim, na antiguidade,
pode-se dizer a legislação enquanto trabalho do legislador não se confundia com o direito enquanto resultado da ação. Em outras palavras, havia diferença entre lex e jus na proporção da diferença entre trabalho e ação. Desse modo, o que condicionava o jus era lex, mas o que conferia estabilidade ao jus era algo imanente à ação, a virtude do justo, a justiça. A partir da era moderna, assistimos à ocorrência de progressiva perda do sentido amigo de ação, que cada vez mais se confunde com o de trabalho, ou seja, a velha noção de ação vinculada à virtude passa a identificar-se com a moderna noção de ação como atividade finalista, portanto próxima ao que a antiguidade chamava de trabalho. Desse modo, a ação tornada um fazer, portanto entendida como um processo que parte de meios para atingir fins, assistirá a uma correspondente redução progressiva do jus à lex, do direito à norma. O fabricar dos antigos, isto é, o trabalho, era, porém, um domínio sobre coisas, não sobre homens. Transportado o fabricar para o mundo político, o trabalho fará do agir humano uma atividade produtora de bens de uso e o direito reduzido à norma, isto é, o jus como igual a lex, será então encarado como comando, como relação impositiva de uma vontade sobre outra vontade, um meio para atingir certos fins, a paz, a segurança, o bem-estar etc. Nesse quadro, a legitimidade do direito comando passa a depender dos fins a que ele serve. Essa passagem do homem compreendido como animal político, para a concepção do homem como ser que trabalha, coloca o direito dentro da chamada filosofia do Homo Faber. A supremacia do Homo Faber na concepção do homem e do mundo faz, inicialmente, com que as coisas significado, ou melhor, a presença avassaladora do Homo Faber a partir da era moderna percam seu faz com que o significado das coisas se instrumentalize. O significado que deveria ser dado pela ação, pelo pensar, pela política, pelo agir conjunto, passa a ser dado por uma relação funcional de meios e fins. O Homo Faber de certo modo degrada o mundo, porque transforma o significado de todas as coisas numa relação meio-fim, portanto numa relação pragmática. Com isso, torna-se impossível para ele descobrir que as coisas possam ser valiosas por elas mesmas e não simplesmente enquanto instrumentos, enquanto meios. A tragédia dessa posição está em que a única possibilidade de se resolver o problema do significado das coisas é encontrar uma noção que em si é paradoxal, ou seja, a ideia de um fim em si mesmo. A ideia de um fim em si mesmo, ou seja, a ideia de um fim que não é mais meio para outro fim, é um paradoxo, porque todo fim nessa concepção deveria ser meio para um fim subsequente. A ideia de um fim em si mesmo foi formulada por Kant, que tentou resolver o dilema dessa tragédia. Kant colocou-nos diante da ideia de que o homem nessa concepção utilitária é afinal aquele que é um fim em si mesmo. Daí sua famosa concepção de que o homem nunca deve ser objeto para outro homem. A proposta de Kant, contudo, não resolve o problema, mesmo porque, no momento em que colocamos o homem como centro do mundo, como o único fim por si, portanto como a única coisa valiosa por si, todo o restante torna-se algo banal, não valioso, salvo quando tem um sentido para o homem, salvo quando é instrumento para o homem. Em outras palavras, alguma coisa só terá sentido se contiver trabalho humano, pois se instrumentaliza. No mundo do Homo Faber, a esfera pública, que na antiguidade era a esfera do homem político, passa a ser a esfera do mercador. A concepção de que o homem é um construtor, um fabricante de coisas, conduz à conclusão de que o homem só consegue relacionar-se devidamente com outras pessoas, trocando produtos com elas. Na sociedade dominada pela concepção do Homo Faber, a troca de produtos transforma-se na principal atividade política. Nela os homens começam a ser julgados não como pessoas, como seres que agem, que falam, que julgam, mas como produtores e segundo a utilidade de seus produtos. Aos olhos do Homo Faber, a força do trabalho é apenas um meio de produzir um objeto de uso ou um objeto de troca. Nessa sociedade, na sociedade dominada pela ideia da troca, o direito passa a ser considerado como um bem que se produz. É a identificação do jus com a lex. O bem produzido por meio da edição de normas constitui então um objeto de uso, algo que se tem, que se protege, que se adquire, que pode ser cedido, enfim, que tem valor de troca.
Ora, como no mercado de trocas os homens não entram em contato diretamente uns com os outros, mas com os produtos produzidos, o espaço da comunicação do Homo faber é um espaço alienante, porque de certa maneira exclui o próprio homem. O homem nesse espaço mostra-se por melo de seus produtos. Esses produtos são as coisas que ele fabrica ou as máscaras que ele usa. Em consequência disso, no mundo do Homo faber o direito, transformado em produto, também se despersonaliza, tornando-se mero objeto. O direito considerado objeto de uso é o direito encarado como conjunto abstrato de normas, conjunto abstrato de correspondentes direitos subjetivos, enfim. O direito objeto de uso é um sistema de normas e direitos subjetivos constituídos independentemente das situações reais ou pelo menos considerados independentemente dessas situações reais, mero instrumento de atuação do homem sobre outro homem. Está aí a base de uma concepção que vê no direito e no saber jurídico um sistema neutro que atua sobre a realidade de forma a obter fins úteis e desejáveis. Contudo, no correr da era moderna, repercutindo intensamente no mundo contemporâneo, outra assimilação semântica ocorrerá, a progressiva absorção da ideia de trabalho pela ideia de labor. Com isso, vamos ter uma nova concepção antropológica, portanto uma concepção do mundo dominado agora pela ideia do animal laborans. Consequentemente, o direito, que na antiguidade era ação, que na era moderna passa a ser trabalho produtor de normas, isto é, objetos de uso, no mundo contemporâneo torna-se produto de labor, isto é, objeto de consumo ou bem de consumo. Que significa isso? Em primeiro lugar, devemos observar que o labor, ao contrário do trabalho, não tem produtividade, ou seja, o trabalho pode ser visto por seus resultados e seus produtos, que permanecem. O labor não produz propriamente alguma coisa, no sentido de que os bens de consumo são bens que estão para o homem à medida que são consumidos pelo homem, isto é, que são readquiridos pelo corpo que os produz. Não obstante isso, o labor tem uma forma de produtividade que não está em produtos, mas na própria força humana que produz. Essa força humana não se esgota com a produção dos meios de sobrevivência e subsistência, e é capaz de ter um excedente, que já não é necessário à reprodução de cada um e constitui o que o labor produz. Em outras palavras, o que o labor produz é força de trabalho, portanto, condições de subsistência. Ora, enquanto na sociedade do Homo faber o centro dos cuidados humanos era a propriedade e o mundo dividia-se em propriedades, já numa sociedade dominada pela ideia do animal laborans, ou seja, na sociedade de operários ou sociedade de consumo, o centro já não é um mundo, construído pelo homem, mas a mera necessidade da vida, a pura sobrevivência. Como o animal laborans, o homem que labora, ou, lato sensu, o está no mundo, mas é indiferente ao mundo, mesmo porque o labor, por assim dizer, em certa medida, não precisa do mundo construído pelo homem. A atividade do laborar é uma atividade extremamente isolada. Em termos de labor, compartilhamos todos de um mesmo destino, mas não compartilhamos coisa nenhuma, porque a sobrevivência coça a cada qual individualmente e isola-nos uns dos outros. O homem movido pela necessidade não conhece outro valor, nem conhece outra necessidade, senão sua própria sobrevivência. Na sociedade de operários, somos todos equalizados pela necessidade e voltados para nós mesmos. Somos todos força de trabalho e, nesse sentido, um produto eminentemente fungível. No mundo do animal laborans, tudo se torna absolutamente descartável. Nada tem sentido, senão para a sobrevivência de cada qual, ou seja, numa sociedade de consumo, os homens passam a ser julgados, todos, segundo as funções que exercem no processo de trabalho e de produção social. Assim, se antes, no mundo do Homo faber, a força de trabalho era ainda apenas um meio de produzir objetos de uso, na sociedade de consumo confere-se à força de trabalho o mesmo valor que se atribui às máquinas, aos instrumentos de produção. Com isso, instaura-se uma nova mentalidade, a mentalidade da máquina eficaz, que primeiro uniformiza coisas e seres humanos para, depois, desvalorizar tudo, transformando coisas e homens em bens de consumo, isto é, bens não destinados a permanecer, mas a serem consumidos e confundidos com o próprio sobreviver, numa escalada em velocidade,
que bem se vê na rapidez com que tudo se supera, na chamada civilização da técnica. O que está em jogo aqui é a generalização da experiência da produção, na qual a utilidade para a sobrevivência é estabelecida como critério último, para a vida e para o mundo dos homens. Ora, a instrumentalização de tudo, por exemplo, a criança que de manhã escova os dentes, usa a escova, a pasta e a água e com isso contribui para o produto interno bruto da nação, conduz à ideia de que tudo afinal é meio, todo produto é meio para um novo produto, de tal modo que a sociedade concentra-se em produzir objetos de consumo. Consumo este, de novo, meio para o aumento da produção, e assim por diante. Na lógica da sociedade de consumo, tudo que não serve ao processo vital é destituído de significado. Até o pensamento torna-se mero ato de prever consequências e só nessa medida é valorizado. Entende-se assim a valorização dos saberes técnicos. Sobretudo quando se percebe que os instrumentos eletrônicos exercem a função calculadora muito melhor do que o cérebro. E no direito essa lógica da sociedade de consumo torna um mero instrumento de atuação, de controle, de planejamento, tornando-se a ciência jurídica um verdadeiro saber tecnológico. O último estágio de uma sociedade de operários, de uma sociedade de consumo, que é a sociedade de detentores de empregos, requer de seus membros um funcionamento puramente automático, como se a vida individual realmente houvesse sido afogada no processo vital da espécie e a única decisão ativa exigida do indivíduo fosse, por assim dizer, deixar-se levar, abandonar sua individualidade, as dores e as penas de viver ainda sentidas individualmente, e aquecer num tipo funcional de conduta entorpecida e tranquilizante. Para o mundo jurídico, o advento da sociedade do homo laborem significa, assim, a contingência de todo e qualquer direito, que não apenas é posto por decisão, mas também vale em virtude de decisões, não importa quais, isto é, na concepção do animal laborans. Criou-se a possibilidade de uma manipulação de estruturas contraditórias, sem que a contradição afetasse a função normativa. Por exemplo, a rescisão imotivada de um contrato de locação é permitida, amanhã passa a ser proibida, depois volta a ser permitida, e tudo é permanentemente reconhecido como direito, não incomodando a esse reconhecimento sua mutabilidade. A filosofia do animal laborans, desse modo, assegura ao direito, enquanto objeto de consumo, enorme disponibilidade de conteúdos. Tudo é passível de ser normado e para enorme disponibilidade de endereçados, pois o direito já não depende do status, do saber, do sentir de cada um, das diferenças de cada um, da personalidade de cada um. Ao mesmo tempo, continua sendo aceito por todos e cada um em termos de uma terrível uniformidade. Em suma, com o advento da sociedade do animal laborans, ocorre radical reestruturação do direito, pois sua congruência interna deixa de assentar-se sobre a natureza, sobre o costume, sobre a razão, sobre a moral e passa reconhecidamente a basear-se na uniformidade da própria vida social, da vida social moderna, com sua imensa capacidade para a indiferença. Indiferença quanto avalia e passa a valer, isto é, aceita-se tranquilamente qualquer mudança. Indiferença quanto à incompatibilidade de conteúdos, isto é, aceita-se tranquilamente a inconsistência e convive-se com ela. Indiferença quanto às divergências de opinião, isto é, aceita-se uma falsa ideia de tolerância, como a maior de todas as virtudes. Este é afinal o mundo jurídico do homem que labora, para o qual o direito é apenas e tão somente um bem de consumo. O reconhecimento dessa situação, porém, não deve significar que estamos sucumbindo à fatalidade e que as coisas são como são, não importa o que se faça. Se o direito se tornou hoje um objeto de consumo, aliás como ocorre também com a ciência e a arte, afinal, quanta gente hoje não estuda somente para ter maiores ou melhores chances de sobrevivência no mercado de trabalho e quanta gente não adquire uma obra de arte porque nela vê principalmente um investimento, isto não faz dele, como não faz da ciência e da arte, um objeto de permanente alienação humana. As sociedades estão em transformação e a complexidade do mundo está exigindo novas formas de manifestação do fenômeno jurídico. É possível que, não tão distantemente no futuro, essa forma compacta do direito instrumentalizado, uniformizado e generalizado sob a forma estatal de organização venha a implodir,
recuperando-se, em manifestações espontâneas e localizadas, um direito de muitas faces, peculiar aos grupos e às pessoas que os compõem. Aliás, a atual revolução tecnológica, que implica a substituição das máquinas por aparelhos eletrônicos, cada vez mais miniaturizados em unidades de convergência técnica, aponta para novos caminhos. Com ela é alterada a topologia do mundo ambiente, pois os espaços da fabricação, mundo do Homo Faber, começam a perder importância e em seu lugar aparece uma nova relação homem-mundo, ou seja, a relação homem-aparelho eletrônico, em que, de um lado, a relação de dependência é reversível, o homem carrega seu aparelho onde quer que esteja, de outro, ele só age conforme a capacidade do seu aparelho. Nessa reversibilidade, sua atividade depende da atividade do outro de uma forma diferente, nem mecânica, relações de fato como base de relações jurídicas, nem orgânica, relações jurídicas como norma das relações de fato, mas em rede, internet. Nesse novo modo de ser, o homem-aparelho, em termos clássicos, parece conviver menos na fábrica como o lugar do negotium, negotium na cholé, para existir numa espécie de escola, cholé, otium, para a aquisição de informações. O Homo Faber, já substituído pelo Milaborians, é agora substituído por um Homo Ludens. Ele não lida mais com coisas, reis, nem age com as mãos, manipulação. A existência deixa de ser um drama, actio, e passa a ser um espetáculo, show. Inspirado em Hannah Arendt, Celso Laffer, 2003, 54, observa que, na cultura de mais a cultura, objeto de uso do Homo Faber, é transformada em objeto de consumo pelo Homo Laberans. Ela torna-se diversão, que é o que se consome nas horas livres entre o trabalho e o descanso. Com isso surge o risco de rendição a uma atitude devoradora, própria de animal laborans, sujeita a um niilismo sem teias. A diferença, porém, em face da reflexão de Hannah Arendt, está em que, até de modo mais grave, o Homo Ludens, sucessor do Homo Laborans, converte todo o mundo circundante no espetáculo da diversão. O ser humano não é mais uma persona de ações concretas, mas sim um performer, Ludens, que não age, mas digita. O que lhe resta das mãos são apenas os dedos, com os quais tange um teclado. Na verdade, a noção de tangibilidade é inadequada, pois construída a partir da percepção fisicamente nuclear da realidade. Propriamente, o bit não é a negação do tangível, tangere como tocar com os dedos. Por isso se fala de não-coisa, nec res, conforme a reflexão de Willem Flusser, 1993. O termo vulgarizado para expressar esse novo estado ou forma de ser é virtual. O virtual, nesse novo sentido, não é tangível nem intangível, nem tem referência à mera possibilidade física mediante alguma habilidade, não virtual como produto de virtude, mas de lúdico conforme um código. Aqui retorna o problema dos direitos legislados como objeto de consumo, mas numa radicalidade que constitui um desafio novo. Como lidar com essa desintegração em pedaços, bits, da estrutura íntegra das coisas? Pois essa revolução cultural, e, em sua extensão, jurídica, do mundo informático que nos torna aptos a construir universos alternativos e paralelos ao mundo supostamente dado, nos converte de subjecti indivíduos únicos, em projecti de vários mundos. Ocorre, assim, na verdade, um curto-circuito nas relações humanas, por força dessa transformação da informação numa espécie de commodity. Esse curto-circuito, pensado nos quadros da antiga oposição indivíduo-sociedade, conduz, à primeira vista, ao velho problema do papel do Estado como assegurador da liberdade. É o caso, por exemplo, da proteção do indivíduo quanto a dados privados, privacidade, e a questão da investigação da lavagem de dinheiro, ordem pública. Assim, de um lado, tornar-se-ia importante sublinhar o risco representado pela construção independente, de controle estatal, de redes de comunicação privadas e das regras por elas produzidas. Exemplo típico: Internet. Se George Orwell escrevesse, hoje, o seu 1984 pensaria, certamente, nesse risco, e na assimetria do poder privado que elas engendrariam em face do poder público. De outro,
As dificuldades de implantação de direitos públicos para a proteção da individualidade, com a exigência de acesso legal a dados privados por parte de funcionários estatais dentro do próprio espaço privado, levantariam de um modo novo e diferente a questão dos limites de intervenção do Estado. Até porque seus atores privados, indivíduos, tenderiam a reclamar, nos quadros constitucionais e jurisprudenciais da atualidade, seus direitos à privacidade e à intimidade num espaço virtual e não físico. Na verdade, a extensa massificação social, que transforma a sociedade numa sociedade de consumidores, que faz da economia um processo de produção massificada, de comercialização massificada e de consumo massificado, reduzindo quase todas as atividades humanas, da arte ao lazer, da ciência à cultura, a objetos de consumo, isto é, a objetos descartáveis após o uso, acaba por transformar a tradicional concepção do direito. Altera-se a visão do direito como um conjunto de práticas que permitem, desde o presente, avaliar e julgar fatos, julgar o passado em nome da lei dada, para tornar os julgamentos muito mais uma exigência de ação corretiva de desvios na consecução de finalidades a serem atingidas no futuro. Com isso, aquela responsabilidade, que, pela clássica divisão dos poderes, cabia exclusivamente aos poderes legislativo e executivo, passa a ser imputada também ao judiciário. O que faz das atividades jurídicas, advogar, denunciar e pedir punição, sentenciar, uma atividade muito mais próxima de desígnios políticos. Com isso, são criadas condições para o surgimento de sérios problemas de legitimação na busca de soluções supostamente mais apropriadas para o entendimento das transformações sofridas pela sociedade moderna, acossada pela sociedade tecnológica, na qual o direito perde suas características de uma ordem escalonada que culmina na Constituição, para se transformar numa estrutura sem um centro organizador, por força da circularidade das relações. Do que resulta uma concepção de direito como uma prática social, uma prática de interpretação e argumentação de que devem dar conta todos os operadores do direito. Advogados, promotores públicos, juízes, e que põem em questão a distinção entre o direito como fato social e como norma, podendo-se dizer que, no âmbito da sociedade tecnológica e de consumo, a noção clássica de responsabilidade com base na liberdade como espaço de ação, restrito pela liberdade dos outros, a liberdade que se manifesta sobre bens cujo uso exclui o uso dos outros, sofre limitações significativas, que anunciam um outro cenário para o direito no futuro. Mas a sensação é mais de angústia do que de conforto. Pois, para essa concepção são os fatos que contam, efetividade, não é a validade que domina, porém uma efetividade enquanto busca de soluções de tal modo adequadas aos interesses econômicos e conforme os interesses dos seus operadores que estes acabam por repeti-los e segui-los por sua força persuasiva como uma alternativa à crise da lei e da legalidade, isto é, a desconfiança de que mediante lei os problemas sociais, políticos e econômicos possam ser resolvidos. Por isso tudo, a consciência de nossa circunstância não deve ser entendida como um momento final, mas como um ponto de partida. Afinal, a ciência não nos libera porque nos torna mais sábios, mas é porque nos tornamos mais sábios que a ciência nos libera. Adquirir a sabedoria não é ato nem resultado da ciência e do conhecimento, mas é experiência e reflexão, exercício do pensar. E é para isso, por fim, que convidamos o leitor pensar o direito, refletir sobre suas formas odiernas de atuação, encontrar-lhe um sentido, para então vivê-lo com prudência, esta marca virtuosa do jurista, que os romanos nos legaram e que não desapareceu de todo na face da terra.